Bem, bom, eu vou retomar aqui o assunto que estava tratando ontem, a sentença da Justiça com relação ao abandono de Machadinha, determinando aí o pagamento de R$100 mil de danos morais coletivos, multa diária em caso de descumprimento das determinações do excelentíssimo senhor juiz da comarca de Quissamã-Carapebus. Mas vou retomar essa pauta em alguns minutos, porque preciso aqui restabelecer a verdade. Nós estávamos aqui hoje deliberando sobre um projeto de lei que veio do Executivo que altera a estrutura administrativa do IPMQ. Mais um dos muitos que já vieram aqui. Votei contra, no meu direito e exercício legítimo parlamentar. E, assim, também votou o vereador Marquinhos de Mariquita, o vereador Luciano se absteve dessa votação, e justifiquei meu voto. Ato contínuo, vereador Ailson, que, inclusive, senhores e senhoras, inclusive servidores, faz parte da comissão, é relator da comissão interna dessa casa para fiscalizar o IPMQ, e me solta a seguinte pérola, que o Tribunal de Contas não tem técnicos para avaliar o IPMQ. Eu não posso dispensar da minha fala e fazer um comentário sobre essa afirmação, no mínimo absurda. Vereador, lá no Tribunal de Contas existe o CAD. O CAD, eu vou aqui ler bem devagarzinho para o senhor entender. O CAD é a Coordenadoria de Auditoria de Regimes de Previdência. Existe um setor no Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas ele é composto por técnicos de carreira, pessoas que passaram num concurso bem difícil, são técnicos que avaliam as contas, né, de todos os municípios. Existe um setor específico no Tribunal de Contas só para isso, para avaliar institutos próprios de previdência. E o novo vereador diz que o TCE não tem competência nenhuma para avaliar o IPMQ. Dentre outras verborragias que aqui falou, e eu vou fazer questão de cobrar agora, na minha fala, que o senhor responda, enquanto relator, e a comissão presidida pelo vereador Lopinho, e da qual faz parte o vereador Marquinhos de Mariquita, mas, salvo engano, o vereador Marquinhos de Mariquita, eu fiz uma representação a essa comissão agora, em 18 de fevereiro de 2025, solicitando que se instaurasse um procedimento para verificar as inconformidades achadas pelo Tribunal de Contas. O senhor foi chamado para alguma reunião? O senhor participou de alguma reunião? Esses vereadores que fazem parte dessa comissão estão se mobilizando para, pelo menos, se inteirar sobre os achados e as irregularidades que o Tribunal de Contas constatou na criação desse Instituto Próprio de Previdência? Rapaz, o vereador me convidou, acho que vai ser passado para a reunião dele, mas eu tive um problema de saúde, não pude estar presente. Porque eu estou aguardando, vereador, obrigada, eu estou aguardando até agora uma resposta dessa comissão. Porque eu tenho em mãos, e foi votado por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, várias inconformidades, e aqui eu vou fazer questão de ler essas inconformidades achadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E a mais grave é a seguinte: a partir do entendimento citado, conclui-se que o atuário não pode aceitar a incumbência de propor uma solução atuarial sem um estudo de viabilidade orçamentária, financeira e fiscal razoável. Explica-se, o plano de amortização não couber no orçamento do ente, outras medidas devem ser avaliadas: segregação de massa, aporte de bens, direitos, ativos, adequações de regras de concessão, cálculo e reajustamento dos benefícios, ou mesmo a extinção do regime próprio de previdência. Dentre outros absurdos que o Tribunal de Contas constatou na criação desse IPMQ, vereador Marquinhos, foi o seguinte: o senhor lembra, nós entramos com mandado de segurança, eu e Vossa Excelência, porque esse IPMQ foi trazido para cá, o projeto de lei, e são duas coisas distintas. Uma é a criação do Instituto Próprio de Previdência, e a outra é a mudança de regime de seletista para estatutário. Ele faz confusão. Não sei se a confusão é dele mesmo, que eu acredito que seja, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Foi um projeto de lei para tornar os servidores que eram seletistas estatutários e outro projeto de lei para criar um Instituto próprio de Previdência às pressas. Por quê? Porque uma lei federal proibiu, uma medida provisória proibiu, está proibido a criação de novos institutos de previdência nos municípios. E por que o governo federal fez isso? Por que os deputados aprovaram essa lei? Porque institutos próprios de previdência, em especial em cidades pequenas, como é o nosso caso, e que não se faz concurso público para, claro, capitalizar o Instituto próprio de previdência, eles acabam falindo, dando calote nos aposentados. Então, foi proibido. E o que se fez aqui? O ex-governo, a ex-prefeita Maria de Fátima, mandou para cá às pressas, sem o estudo do cálculo atuarial, que aprovava um rombo de mais de 265 milhões de reais. Isso foi aprovado sem o estudo, não com o meu voto e nem com o vereador Marquinhos de Mariquita. E foi aprovado a revelia dos servidores, porque quem votou aquele sim lá para a criação do IPMQ não foi a maioria, e desafia alguém aqui mostrar que foi a maioria dos servidores que aprovou isso. Todo mundo sabe disso. Então, vim aqui com conversa fiada, dizer que, porque os servidores lá são íntegros. Fabiano foi diretor financeiro da Fundação de Cultura e Lazer, que eu presidi. Chapinha foi chefe do RH. São funcionários íntegros. Quem está falando aqui de funcionário? Ou seja, vem com essa narrativa pobre, porque não tem conteúdo, não tem conhecimento técnico, e vem aqui falar bobagem e apontar o dedo. Pelo amor de Deus, eu não sou obrigado a ouvir bobagem, né? E tem mais, está escrito aqui pelo Tribunal de Contas, vereador Marquinhos. Reitera-se ainda que o estudo realizado não foi submetido à CPRRV, contrariando a legislação vigente à época, impossibilitando a Secretaria de identificar e corrigir tempestivamente as irregularidades levantadas nessa auditoria, e assim sanear o processo de instituição do regime próprio de previdência do município de Quissamã. Por fim, acrescenta-se que essa inobservância ao procedimento legal também atendeu os interesses do município, o qual conseguiu implementar o seu regime próprio há cerca de um mês da suspensão constitucional dessa prerrogativa. O próprio Tribunal de Contas falou aqui que isso foi aprovado às pressas, para empurrar a goela abaixo dos servidores. E aí, aqui, vem querer dizer que é uma questão pessoal, que está desconfiando de servidor? Mas isso por quê? Não tem conteúdo, não tem embasamento legal, e responda por escrito. Responda por escrito aqui a minha representação, que fiz à comissão dessa casa. E não fiz só a representação à comissão dessa casa, não. Está aqui, ó. Eu fiz uma indicação ao senhor prefeito Marcelo Batista, até agora não foi respondida, dia 10 de fevereiro de 2025. Eu fiz uma indicação ao senhor prefeito para avaliar esse voto do Tribunal de Contas, essa investigação do Tribunal de Contas, que, inclusive, foi além, senhores servidores. Não ficou só na saúde financeira do IPMQ, não. Ele investigou, vamos dizer assim, avaliou a contratação da empresa de Valone, que foi contratada para implementar esse Instituto próprio de Previdência. Está aqui o voto do Tribunal de Contas. Vereador, vai ler. Pelo amor de Deus. Meu ouvido não é pinico. E nem o ouvido dos servidores é pinico também, não. Sabe? A gente tem que ter aqui compromisso e responsabilidade sobre aquilo que a gente aponta, sobre aquilo que a gente fala. Porque a imunidade parlamentar não abraça aqui calúnia, difamação, e muito menos essas bobagens ditas para desinformar a população. Eu tenho muita responsabilidade sobre aquilo que eu aponto, sobre aquilo que eu falo. Nós ajuizamos, e eu subscrevi como advogada, eu, vereador Marquinhos de Mariquita, um mandado de segurança, que perdeu o objeto, porque aqui foi aprovado às pressas, o mandado de segurança, mas, no mandado de segurança, o Ministério Público mandou oficiar a Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria do Ministério Público, por falta do cálculo atuarial. Ou seja, foi um engodo. E aqui ficam as minhas considerações. Semana que vem eu volto para ler aqui a brilhante sentença do doutor Renan com relação ao abandono de Machadinha e o nosso patrimônio municipal. Até semana que vem, se Papai do Céu quiser, assim permitir.